Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live. Boa noite, Elizabeth, boa noite, Rogério Alves. Vou enviar o convite aqui para mais algumas pessoas para estar presente na nossa live, na nossa aula sobre o luto. Muito boa noite. Boa noite, Elina. Laila, boa noite. Esperar mais um minutinho, pessoal, pra gente começar, tá? Falando com vocês, eu tô com a rinite atacada, então relevem, tá? Boa noite, Ana. Pessoal, esse assunto é um assunto muito profundo, o assunto do luto. E que infelizmente não tem como a gente trazer assim todo o conteúdo em tão pouco tempo, porque é muito complexo, tá? Boa noite, Ana, minha querida Maria, Cris, boa noite. Muito feliz de vocês estarem aqui, tá bom? Olha, antes de começar, eu queria explicar para vocês o porquê desse tema, do porquê o luto, tá? Além de ser algo que a gente enfrenta com muita frequência, todo ser humano, querendo ou não, passa, é algo pessoal também, tá? Eu decidi mergulhar totalmente nesse assunto, porque eu também estou enfrentando o luto. É algo que eu estou passando também, pessoalmente. Hoje, infelizmente, faz 2 semanas que eu perdi meu sogro, e é muito difícil a gente lidar com essa dor, né? Boa noite, Regina. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, para quem não sabe, eu estou me formando, eu ainda não sou formada, tá? Mas eu estou me formando para ser terapeuta e psicoterapeuta, tá? Para atender vocês. E visto que eu estou passando por esse momento de luto, eu decidi mergulhar mesmo de cabeça para conseguir entender o que passa, como que funciona isso na nossa mente, quais as etapas que tem o luto, quanto tempo dura o luto. Todas essas coisas me fez querer mergulhar nesse assunto. E é algo que realmente está me fazendo muito bem, não só a mim, como meu marido também, né, para enfrentar essa perda. E é isso, pessoal. Então vamos começar a nossa live? O que é o luto? A maioria das pessoas pensam que luto é apenas quando a gente perde alguém na morte, né? Quando algum amigo, algum falecido acaba falecendo. Mas não, o luto não é isso, apenas isso. O luto, ele envolve qualquer perda que a gente tenha, seja para a morte, seja para a vida. Mas como assim perder para a vida, né? A gente sempre perde. Por exemplo, quando você perde o emprego, você passa talvez por um processo de luto. Quando algum filho decide não viver mais aquilo que você ensinou que é o certo, você também passa pelo luto. Quando põe fim a um casamento, acontece um divórcio, também é um luto. Então, o luto em si é tudo que a gente perde que é de valor. A gente passa por esse processo do luto, tá? Só que vale lembrar que cada dor é única. Então não tem como falar assim, eu sei o que você tá passando. Porque, na verdade, a gente não sabe. Sabe por quê? Cada relacionamento é único. Pode ser que tem 3 filhos que perde o pai,
mas cada dor vai ser diferente de cada um. Porque cada um tinha um relacionamento diferente com a pessoa, cada um lida de uma forma com os sentimentos, então cada dor é única. Não tem como a gente falar que compreende, entende a dor da pessoa, tá bom? O luto, ele é um processo, tá? Visto que ele é um processo, ele tem etapas. E o luto, ele contém 5 etapas. Caso vocês quiserem anotar essas etapas, pessoal, é muito importante, tá? Porque se você não está enfrentando o luto, pode ser que você enfrente, né? Mais para frente. E você saber quais são as etapas é muito importante para você saber lidar com o que você está sentindo, tá bom? A primeira etapa, pessoal, do luto é a negação. É negar, a pessoa não acreditar naquilo. Você reluta que aquilo realmente aconteceu. Mas como? Eu conversei com ele ontem. Como que assim ele faleceu? É a negação. Você nega a acreditar que você perdeu. Por quê? Porque isso dói. Isso dói demais. Tá? Por isso que a primeira etapa do luto é a negação, justamente por conta dessa dor. E a pessoa, ela tende a se isolar quando ela tá na primeira etapa, tá bom? Ela se isola, seja fisicamente, mentalmente, ela quer ficar no cantinho dela. E nessa hora, é importante também ter o autorrespeito. Por exemplo, hoje tá fazendo 2 semanas que eu perdi meu sogro. Nessas 2 semanas, teve dias que eu não queria ver ninguém. Eu queria ficar quietinha. Tinha amigas que se ofereceu para vir aqui e eu não queria. Eu só queria ficar quietinha. Então eu me respeitei. Eu respeitei essa fase que eu estou passando, tá? É importante isso, porém tem que tomar um pouco de cuidado para você não prolongar demais essa fase, tá certo? A segunda etapa do luto é a raiva e a culpa. É a pessoa sentir raiva de todo mundo, de quem perdeu, de todo mundo, sentir culpa, achar que ela é a errada, né? Ela é a culpada pelo que realmente aconteceu. E a gente sabe que não é, né? Mas todo mundo que vai passar pelo luto passa por essa etapa. E é interessante essa questão da raiva e da culpa. Por exemplo, a pessoa estava doente e faleceu. Coloca a culpa nos médicos, que os médicos talvez não fizeram o possível, né, para poder salvar a pessoa. Ou a gente sente culpa de por que eu não levei a pessoa no médico antes, por exemplo, né? Então, são etapas que precisa. A raiva, é legal isso, que quando a pessoa ela sente raiva e culpa, a raiva, ela está relacionada ao que a pessoa não está no poder dela. Ela não possui controle daquilo. E realmente, quando a gente passa por um luto, quando a gente perde algo ou alguém que a gente ama, além de doer demais, a gente não tá no nosso controle. Porque se tivesse, óbvio que a gente não estaria passando pelo luto, né? E a culpa é quando você pensa que essa circunstância externa é resultado de algo que você fez ou deixou de fazer. Tá muito relacionada à culpa. Essa é a segunda, tá, pessoal? A terceira etapa do luto chama barganha. Como assim barganha? A barganha é como se fosse uma troca, tá? Eu vou usar exemplos aqui para vocês entenderem. Quando acontece um divórcio, a pessoa que tá na terceira etapa do luto, que tá na barganha, o que ela faz? Depois que ela negou que isso aconteceu, depois que ela ficou com raiva, se sentiu culpado, ela vai tentar ter novamente o que ela perdeu. Ela vai começar a fazer promessas, trocas, né? Olha, se você voltar pra mim, eu não vou mais fazer isso. É aí que surgem as promessas. Ou, por exemplo, meu filho parou de seguir, é o que eu ensinei, né? Pra ele desde criança, ele escolheu não fazer o que é certo, né? No nosso ponto de vista. Aí você começa a pensar, bom,
Se ele voltar, se ele retomar, né, os princípios e valores que eu ensinei, aí eu vou dar mais atenção para ele. Isso é a fase da barganha, tá? Ou quando a pessoa tá no hospital, né, na questão de morte. Olha, se meu pai sair dessa, eu prometo que eu vou falar com ele todos os dias. Então, a terceira etapa chama barganha, que é a gente tentar fazer trocas pra gente ter a pessoa ou algo de volta, tá? E isso faz parte, não tem como a gente passar, né, pelo luto sem essa etapa. Mas como que a gente pode lidar com a barganha? Tem que ter em mente que nada que a gente possa fazer é 100% responsável pela atitude de outra pessoa. Por mais que a gente fale ou faça algo, por mais que talvez não seja o correto, né? Isso não tem nada a ver com a atitude da pessoa. Se a pessoa escolheu aquilo, é uma decisão pessoal dela. Nada que a gente possa fazer ou falar impediria isso, porque cada um tem o livre-arbítrio, né? Principalmente nessa questão de filhos. Tá bom? Boa noite ao pessoal que entrou. Zezé, Marli, Adriana, meu marido, Rosimara, Gláucia, Jaine, sejam muito bem-vindas vocês, tá bom? Minha mãezinha também acabou de entrar, Alessandra. Muito obrigada por estarem aqui, tá bom? Então, nós vamos continuar. A quarta etapa do luto é a depressão. É quando a pessoa realmente cai em si. Ela fala, não, realmente eu perdi. E ela começa a entender esse fato. Ela deixa os mecanismos dela de defesa de lado e a tristeza começa a tomar conta dela. Essa é a quarta fase. A gente tem que tomar cuidado nessa questão da depressão, porque ela não é justamente a depressão doença. Ela pode se tornar, mas ela não é um distúrbio psiquiátrico que a pessoa já tenha que entrar com medicação, a menos que ela não consiga passar dessa etapa, tá bom? A quinta etapa, depois da depressão, é a aceitação. É quando a pessoa ela realmente entende que ela precisa retomar a vida. Ela entende, aceita o que aconteceu, não no fato de aceitar talvez que a pessoa talvez aceitar a escolha de outras pessoas, tá? Mas no fato dela precisar retomar a vida dela, ela entende que ela precisa fazer isso e ter a rotina dela, independente do que aconteceu, das escolhas que outras pessoas fizeram, tá? E é interessante que a gente não precisa, quando a pessoa tá no luto, ela não precisa ser sequencial essas etapas. Ela pode começar com a negação, que geralmente sempre é a primeira, né? A gente nunca aceita de primeira, a gente sempre nega. Então a primeira sempre é a negação. Depois a pessoa ela pode ir para a raiva, depois ela pode ficar na depressão, depois ela pode voltar na raiva novamente. Então ela não precisa ser sequencial, tá? As etapas do luto. Mas Débora, quanto tempo dura o luto? Não existe tempo específico, existe uma média que é de 1 ano e meio a 2 anos que a gente consegue passar por essas 5 etapas do luto. Porém, tem pessoas que conseguem passar por essa etapa do luto antes, menos tempo, né? Menos do que 2 anos, 1 ano e meio. E tem pessoas que demoram mais. Eu já vi casos de pessoas que demoram 15, 17 anos para conseguir enfrentar. Porque ela sempre fica estacionada nessas etapas, né? Ela tá na depressão, depois ela vai na negação de novo e ela não consegue sair dessa sem uma ajuda profissional. Para isso, a gente, na nossa mente, enfrenta 4 tipos. Tem 4 tipos diferentes para enfrentar o luto. Tem aquele que é o luto antecipatório. Quando a gente sabe que não vai ter jeito, por exemplo, quando a pessoa já está em cuidados paliativos e o médico já não dá mais esperança, você já entra nesse luto antecipatório.
tá? Então, esse é um tipo de enfrentamento. Além do enfrentamento, tem o luto adiado. Tem aquelas pessoas que teve acontecido, perdeu alguém ou algo importante, aí ela fala, não tenho tempo para isso, não. Ela sempre adia passar por essas etapas e sentir realmente o sofrimento. É como se ela não tivesse tempo para sofrer. Na cabeça dela, ela não pode desmoronar. Existe também o luto não reconhecido, que é quando a pessoa, ela realmente não reconhece que ela realmente perdeu. E ela evita falar isso para outras pessoas para não ter os sentimentos minimizados. Isso é algo muito comum, mas é algo que a gente precisa ter um pouquinho de atenção. Quando a gente fala assim para a pessoa vai lá perder o bebê, por exemplo, aborto espontâneo. A gente vai lá e fala, não, mas logo vocês vão ter outro filho. Ou quando a pessoa divorcia, não, tá cheio de mulher, de homem aí no mundo, logo você encontra outro. A gente vai estar minimizando a dor da pessoa. E isso não é legal, tá? A gente diminuir a dor da pessoa. Independente do que ela perdeu. Às vezes ela perdeu até um animal de estimação, ela vai passar por essas etapas do luto. E o que acontece? Mas era só um bichinho, é só se adotar outro. Não funciona assim. Então a gente tem que tomar esse cuidado para não minimizar a dor de quem está enfrentando também o luto, tá? Em algumas das etapas. Então esse é o luto não reconhecido. Tem o luto coletivo, que é o que nós enfrentamos há pouco tempo da pandemia, né? É quando a humanidade enfrenta aquele clima de morte, né? Por exemplo, no Brasil mesmo, se eu não estou enganada, era cerca de 4.000 pessoas que morreram por dia, não era? Até mais. Então, a gente vivia o clima de morte. Esse é o luto coletivo. Gente, eu tô vendo aqui os comentários. Tá dando pra ouvir certinho a minha voz? Fale aqui, por favor, se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando. É verdade, Crislane, vem um desespero. Quando a gente para pra pensar e ver que a gente perdeu mesmo, né? Realmente dá um desespero. Olha aqui a Elizabeth falando que demorou 3 anos quando perdeu a mãe. A outra aqui está falando que ela está vivendo a etapa da culpa. A dor do coração partido. Você sofreu luto antecipado, né, Elizabeth? É isso mesmo. Então tá dando pra ouvir, né? Tá ótimo, gente. Então, como que nós podemos superar o luto? A Adriana falando, né? Bug no Insta. A voz muda por alguns segundos, mas volta ao normal. Perfeito. Obrigada, viu? Então, como que a gente pode enfrentar o luto? Será que o segredo é o tempo? Será que é só o tempo? Porque as pessoas falam, né? Passa um tempo, depois você melhora. Será que esse é o segredo? Será que existe uma receita pronta pra gente enfrentar o luto? Gente, lembra que cada dor é única, tá? A gente precisa aprender a enfrentar o que a gente tá sentindo, esse momento. Por exemplo, o que eu posso fazer além de sentir? Então, são perguntas que faz a gente ficar realmente meditando nessa questão do luto. Tanto que, para você, tem 3 tipos também, eu vou falar bem rápido porque é mais complexo essa parte, que existe 3 estilos de você enfrentar, que é o reflexivo, que é quando a pessoa, ela reflete, ela pensa, ela para pensar sobre o que ela perdeu, sobre o que aconteceu, e ela aprende a dar nome pro que ela tá sentindo. Ela para e pensa, será que o que eu tô sentindo é o quê? Não, no momento eu tô sentindo raiva. Eu tô sentindo raiva pela pessoa, por exemplo, como eu senti raiva pela pessoa lá no passado, ter feito escolhas, ter bebido, e hoje a gente não tem mais a pessoa aqui. Entendeu? Então, você tem que aprender a dar nome pro seu sentimento. Tem também o enfrentamento reativo, que é quando a pessoa explode. Qualquer coisinha assim, a pessoa ela explode, ela é movida por pensamentos distorcidos, ela age de maneira impulsiva.
E tem também a pessoa supressiva, que é aquela que nega o que aconteceu, ela evita se expor, ela não quer falar sobre o assunto, ela não quer se expressar sobre o assunto, é como se nada tivesse acontecido e ela não quer falar sobre. Então tem esse tipo de enfrentamento. Cada pessoa que enfrenta o luto, ela vai passar por alguma desses enfrentamentos. Talvez aquela pessoa que perdeu, talvez ela fica só guardando, não coloca pra fora. Isso é muito mais sofrido, demora muito mais tempo. O reflexivo, que é aquela pessoa que reflete, que pensa, que sabe, que aprende a dar nome para aquilo que ela tá sentindo, ela consegue superar mais rápido. O luto dela não demora tanto tempo. Hoje mesmo, conversando com uma amiga, a gente pensa, né, quando a gente tá passando por essas etapas, que é injusto a vida da gente continuar, né? A pessoa morreu, para ela acabou e a gente continua. Muitos se sentem culpados, até mesmo, por exemplo, para um churrasco. Para ir no churrasco. Ai, mas a pessoa amava tanto um churrasco, como que eu vou ir no churrasco sem a pessoa? A pessoa sente culpa de fazer algo que a outra pessoa gostava, né? Então, a gente tem que tomar também esse cuidado, porque isso acontece muito. O reflexivo, quando a gente aprende a dar nome e expõe, é mais fácil, mais rápido, tá bom? Mas como superar? Como que a gente pode lidar, então, com o luto? O que eu vou falar agora pode resumir total a aula sobre o luto. Isso aqui, gente, é falado por psicólogos, por psicoterapeutas, é puro ouro. Então, se vocês quiserem anotar, prestar bem atenção, a melhor forma de uma pessoa extravasar, tirar seus sentimentos, né? São 3 formas. Escrevendo, colocar no papel o que ela tá sentindo, ela falando com outras pessoas, se abrindo, e ela chorando. Então, são as 3 formas que a gente consegue tirar aquela angústia, aquele desespero. Novamente, escrever o que você tá sentindo, tentar dar nome para aquilo que você tá sentindo. O que acontece às vezes da pessoa ir lá no psicólogo ou terapeuta, ele pergunta: o que você tá sentindo? Aí a pessoa não sabe, porque ela não sabe dar nome para o sentimento. Às vezes ela acha que é tristeza, mas se for ver mesmo, não é tristeza, às vezes é raiva que ela tá sentindo. Então é importante a gente saber dar nome para os nossos sentimentos. Isso você consegue escrevendo. Gente, é uma das melhores coisas, tá? Se eu pudesse dar um conselho e falar para vocês, tenham isso na vida, tenham um caderno e escrevam o que você sente. A melhor forma de você se autoconhecer é escrevendo o que você sente. Você talvez nem sabe que você tá sentindo aquilo. Na hora que você tá colocando lá no papel, você até fica surpresa. Puxa, olha, eu tô sentindo isso. Interessante, né? Então, as 3 formas escrevendo, falando com outras pessoas e chorando. Quando der vontade de chorar, chore. Chore. Já aconteceu, eu tenho certeza com vocês, de quando vocês estavam angustiados por algum problema, depois que você chorou, você sentiu um certo alívio. E isso é real, porque o choro alivia. Ele extravasa os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E a gente precisa olhar para a realidade, gente. Quem hoje não enfrentou ou que não vai enfrentar uma perda? Dependente, seja para a morte ou para a vida. Todo mundo, né? Então, infelizmente, isso faz parte da nossa realidade. E é bom a gente pensar, por exemplo, no que a pessoa gostava. Será que a pessoa ia querer me ver sofrendo do jeito que eu tô? Será que ela queria que minha vida parasse? Será que era isso? Se ela tivesse o poder de conversar assim com a gente, será que realmente ela queria isso? Ver eu sofrendo desse jeito? Não. Pensa no que a pessoa fez de bom. Que qualidade que a pessoa tinha que destacava ela de outras pessoas? O que ela fazia de bom? O que de grandioso ela fez na minha vida? Então, isso vai ajudar a você amenizar também essa dor desesperadora que dá por conta do luto, tá bom? Pensa na alegria que você teve, no privilégio dessa pessoa fazer parte da sua vida.
Agora falando sobre a razão e a emoção. Uma frase que eu levo comigo pra vida é: nem tudo que a gente pensa é real. Tá bom? Então, nem tudo, nossos pensamentos são realidade. E a gente tem que prestar muita atenção nos nossos pensamentos, porque ele leva aos sentimentos. Tá bom? É possível sobreviver ao luto? Sim, é possível. É possível. Quando você aprende a descrever o que você está sentindo no momento, quando você estuda seus pensamentos, você torna essa etapa do luto, que é tão difícil, que eu acho que é uma das piores coisas que a gente enfrenta, né? O luto, você consegue passar ele com um pouco mais de leveza, se a gente pode sequer falar isso, né? A gente precisa ter clareza mental. Realmente, olha, eu perdi, eu não vou ter mais essa pessoa, ou essa pessoa ela já tá decidida, pode ser que mais pra frente ela mude, mas no momento ela não quer aplicar na vida o que eu ensinei pra ela. E isso não está no nosso controle. A morte não está no nosso controle. E a gente precisa entender isso. É claro, você vai passar pela etapa da culpa, etapa da raiva, mas você tem que sair dessas etapas, tá bom? Aqui, na minha anotação, fala assim que o medo, a raiva e a tristeza, elas entram, certo? Só que elas têm que sair também da forma correta. Como será que eu libero a minha raiva, o meu medo, a minha tristeza? Será que é de uma forma correta? Será que não prejudica outras pessoas? Se não sair de dentro de nós essa raiva, essa tristeza, essa angústia, por ter perdido a pessoa, seja para a vida ou para a morte, sabe o que vai acontecer com a gente? Adoecer. Aí começa a queda de cabelo, uma alergia na pele que é emocional. Então nós precisamos extravasar, tirar de nós esses sentimentos que entram, tá? De forma correta. Vocês lembram quais são as 3 formas que eu falei que a gente pode tirar de dentro de nós essa angústia? São 3 que eu acabei de mencionar. Escreve aqui pra mim. Quais são as 3 formas que a gente pode tirar essa angústia que a gente tem? Esqueceram? A primeira é falando. Quando a gente fala. Isso mesmo. Certinho, Elizabeth. É quando a gente escreve. Muito bem, Adriana. Isso mesmo. Quando a gente escreve o que a gente sente, dá nome para o nosso sentimento. Quando a gente fala para outros. E quando a gente chora. É a forma que a gente extravasa isso. Quando a gente perde, a gente intensifica muito os sentimentos. Os nossos sentimentos ficam à flor da pele quando a gente perde. Então, a dica é: passe por essas etapas, por essas 5 etapas do luto. Não tenha pressa para sair dessas etapas, tá? Só que um cuidado. Cuidado para você não mergulhar demais com profundidade nessas etapas, tá? Você vai ficar um tempo que você vai querer se isolar? Sim, é normal. Porém, cuidado para que esse tempo não fique muito grande. Porque senão, em vez de você passar, que é a média de 1 ano e meio luto, o que você vai fazer? Vai passar 8, 10 anos sem conseguir levar a vida para frente. Certo? A vida tem que continuar, gente. Infelizmente, no sistema que a gente vive, viver é perder. Enquanto a gente tá vivo, a gente tá perdendo. Isso é muito triste, mas é a realidade, tá? 4 tarefas importantes pra gente lidar com o luto. O primeiro é aceitar a realidade da perda. Você trabalhar a realidade, que você não tem mais aquela pessoa. Ou algo, né, que era muito importante pra você. O segundo é você trabalhar essa dor. Você prestar atenção
Que pensamento que abastece essa dor? Quando eu começo a sentir essa angústia, o que eu tô pensando? A gente não presta atenção, né? Mas é bom a gente parar pra ver isso, porque tá muito ligado o que a gente sente com o que a gente pensa. Primeiro a gente pensa, depois a gente sente, tá? Porque a dor, ela não é causada apenas pela perda, mas grande parte é pela forma que nós pensamos, que faz a gente sofrer mais. O pulo do gato, qual que é? Trabalhe a forma de pensar. Cuidado para não ficar mergulhado no que você sente e esquecer de trabalhar o que você sabe. Você sabe, mas e você está aplicando isso na sua vida? Ou será que você está deixando se dominar pelos seus pensamentos? Terceiro ponto, você se ajustar a um ambiente em que o falecido está ausente. Um exemplo, o marido costumava lavar o carro ou fazer a janta, agora eu não tenho mais ele, e aí? Quer dizer que eu nunca vou poder lavar o carro ou fazer a janta porque era algo que ele fazia? Então você tem que se ajustar a essa nova realidade sem a pessoa, tá bom? A quarta é interessante porque fala de transferir emocionalmente o falecido, seja para vida ou para morte, tá, pessoas? Transferir essa perda para a gente conseguir prosseguir com a vida. Como que nós podemos fazer isso? Quando você fica... às vezes é uma escolha pessoal, mas isso traz mais sofrimento. Com todas as coisas da pessoa, o jeitinho que a pessoa deixou, a roupa do cheirinho da pessoa, toda vez que você passar ali, você vai sentir aquela dor. Quando você deixa a foto da pessoa espalhada, toda vez que você passar vai doer. Isso vai trazer a pessoa de volta? Não vai. Então, você talvez decida ficar, por exemplo, com a aliança. Não, isso aqui, quando tiver com muita saudade dele, quando eu quiser mergulhar na saudade, no luto, eu vou pegar aquela fotografia, eu vou pegar uma aliança ou qualquer outra coisa que faz você. Mas naquele momento só, tá? Eu vou mergulhar agora, depois eu vou seguir minha vida. O luto, ele é um processo, então vocês lembram, ele não é um estado. A pessoa vive de luto, não, a pessoa está em luto, é um processo que ela está passando, tá? Tem que ser, esse processo tem que ser digerido, tem que ser processado. Então a gente precisa aceitar, infelizmente, essa realidade, tá bom? Buscar novos planos, novos objetivos, novos alvos, mesmo sem ter a pessoa aqui. Abrace a dor. É importante isso, abraçar a dor, tá bom? Eu vou deixar aberto aqui para, se vocês quiserem fazer alguma pergunta e eu souber responder. O luto é um assunto tão complexo, gente. E eu não sabia da complexidade desse assunto do luto até eu mergulhar. Eu fazendo agora a graduação, me tornando, né, terapeuta e psicoterapeuta, eu mergulhei nesse assunto, está sendo muito bom, tá? Depois, se alguém de vocês quiser que eu passe para vocês as etapas do luto por escrito, que talvez não deu para anotar, vocês me falam, que eu mando para vocês, tá? Algumas amigas entrou agora, se você puder resumir as etapas. Perfeito. Então, são 5 etapas, tá? A primeira etapa é a negação. É negar que aquilo aconteceu. Você não aceita, você não consegue entender que a pessoa morreu. Ou que a pessoa escolheu não viver mais a vida com você, ou que os filhos decidiu não viver mais da forma que você ensinou que seria certo, com os valores e princípios que você ensinou. Tá? Então, a primeira etapa é a negação. A segunda etapa é a raiva. A raiva e a culpa. É quando você se sente culpado, quando você culpa outros, tá? E você sente raiva. Aquela raiva da pessoa, raiva do mundo. É a segunda etapa. A terceira etapa do luto é a barganha. É quando você começa a querer fazer trocas, promessas.
Se você voltar pra mim, eu prometo que, ó, eu não vou fazer mais isso que você não gosta. Ou, se meu pai sair dessa, eu prometo que eu vou falar com ele todos os dias. Ou se os meus filhos começar a voltar a ter os mesmos princípios e valores, eu vou dar mais atenção pra ele. Você começa a fazer promessas pra tentar ter aquilo de volta. Tá bom? A terceira etapa é a barganha. A quarta etapa é a depressão. É quando a pessoa ela realmente aceita que ela perdeu e ela não fica mais na defensiva, ela deixa sentir mesmo. Ela sofre, ela sente aquele desespero, tá? É quando a pessoa sabe que não vai ter a outra de volta. E a última é a aceitação. É quando a pessoa, não que ela aceita o que aconteceu, mas ela se adapta a viver com a nova realidade, tá bom? Ela aceita que ela precisa viver sem aquela pessoa e que a vida continua. Viver é perder. Enquanto a gente estiver vivendo, a gente vai perder. E nunca, gente, vai... É interessante essa parte, eu vou até repetir, de não minimizar o sentimento de outras pessoas. Porque pessoas falam muito, né? Palpiteiros. Você perdeu esse bebê, mas logo você consegue outro. Você divorciou. Não, tá cheio de homem, de mulher no mundo, logo você arranja outro. Não minimize os sentimentos das pessoas, tá bom? O luto seria um pouquinho mais fácil sem esses julgamentos, né? Esses palpites. E a aceitação, é isso mesmo, as 5 etapas do luto. Vai ficar gravado? Sim. Eu vou tentar postar depois no YouTube, tá bom? Mas vai ficar gravado sim. A Elina perguntou, deixa eu ver aqui, como lidar com a culpa? Como que você vai lidar? Validar seus sentimentos são válidos, mas você tem que validar ele com bondade, ser bondosa, paciente com a sua tristeza, tá? Você tem que colocar pra fora o que você sente. Será que você realmente é culpada pela escolha de outra pessoa? Não. Nada, gente, que a gente possa fazer ou falar influencia 100% na atitude da pessoa. Não existe nada. Por mais que às vezes force a pessoa a fazer algo, se ela não quiser, ela não faz. Então, pensar nisso. É uma fase que a pessoa passa, não tem como falar que você não vai sentir culpa. Isso vai fazer sim, você vai sentir. Porém, você tem que tomar cuidado também no tempo que você vai ficar nessa fase. E é um alerta que se a pessoa vê que tá demorando muito para passar ou mergulhar nas etapas do luto, ela precisar de ajuda profissional, tá? Porque senão de 1 ano e meio, 2 anos passa para 5, passa para 10 e a pessoa continua mergulhada naquela etapa do luto, como no caso da culpa. Na questão da culpa, tem como você provar que você foi a culpada pela decisão de outra pessoa? Você tem fato, prova? Foi por conta disso. Eu fiz fazer isso. Eu fiz a pessoa tomar essa decisão. Ou a pessoa morreu por alguma coisa que eu fiz ou que eu falei. Não existe. Nessa questão também, aqui no caderno tá escrito que mais de 80%, por exemplo, vamos falar na questão de quando a pessoa decide um suicídio, por exemplo. Mais de 85% das pessoas que tiram a vida, elas já faziam tratamento para saúde mental. Então, nesse caso, por exemplo, que surgiu aleatório aqui, não tem como culpar uma pessoa por isso, tá? Deixa eu ver outra aqui. Como lidar com o medo da morte antecipada? Como eu disse, viver é perder. Então, enquanto a gente estiver vivo, a gente corre esse risco, tá? Eu e minha família passou por esse luto antecipado. A gente já estava tendo notícias dos médicos, né? Que meu sogro estava em cuidado paliativo e que ele não ia ter uma melhora.
Então a gente já fica sofrendo antes. É uma dor terrível, gente. O coração literalmente dói, né? E não tem como você talvez fugir disso, porque essa é uma forma de luto, é um tipo do luto. Você sofrer com a morte antecipada. Mas você entender a realidade, tá? A pessoa realmente não vai ter como melhorar. Então você aceite a realidade. Às vezes, nessa questão da morte, a gente acaba sendo muito egoísta. A gente quer que a pessoa fique ao nosso lado a todo custo. E às vezes, a pessoa tá sofrendo. Será que seria bom para a pessoa continuar vivo? Eu lembro o dia que eu estava no hospital e que eu comecei a chorar muito de ver que realmente ele não estava tendo melhora. Aí uma enfermeira chegou e me falou: será que era isso que ele queria para ele? Será que ele queria viver com uma pessoa trocando ele, limpando ele, dando banho nele, dando comida na boca? Será que era isso que ele queria? Né? É difícil a gente lidar assim com a morte, com o luto, seja a morte antecipada ou quando muitos estão morrendo ao nosso redor. Porém, a gente tem que ser realista. E a gente validar também os nossos sentimentos, tá bom? Você se autorrespeitar. Saber que você tá passando por esse luto antecipado, que tem as fases também, que é as mesmas, né? Depois quando a gente perde, mas que é a realidade que infelizmente, por enquanto, a gente tem que enfrentar. Certo? Consegui responder a sua pergunta? Se mais alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Aproveitando para falar também que eu não posso ainda fazer terapias, tá, pessoal? Fazer a psicoterapia, não tô atendendo. Eu só quis trazer para você esse assunto porque é um assunto pessoal e eu sei que muita gente passa por luto, né? A perda de alguém amado, a perda de um animal, perda pra vida também, um divórcio. E é algo tão real e que é algo que eu estou passando também de forma pessoal que eu decidi mergulhar nesse assunto e trazer para vocês, tá bom? Então, acho que eram só essas perguntas. Eu espero que tenha ajudado vocês essa live, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida de alguma das etapas ou de algo que eu falei aqui que talvez não deu para você anotar, você me chama, tá? No meu Instagram, que eu vou ter o maior prazer, vai ser um privilégio para mim poder ajudar vocês também a enfrentar o luto. E não se esqueça, viver é perder. Enquanto a gente tá vivo, a gente tem risco da gente perder alguém, tá bom? Mas é possível a gente viver apesar disso. Elizabeth, obrigado, ficou bem esclarecido. Ana, foi muito bom. Então eu quero agradecer muito, pessoal, vocês terem vindo aqui. Eu estou no começo da minha vida profissional. É algo que eu amo. Eu sempre me interessei pela parte emocional, como funcionam os sentimentos. E eu vou querer trazer mais assuntos para vocês, tá? Eu já tenho em mente sobre autoestima, eu tenho em mente já outros assuntos que eu quero mergulhar. Eu mergulhei agora dessa vez no luto, porque é algo que eu precisava no momento e minha família também. Mas eu vou trazer mais, tá? Qualquer dia eu vou deixar também no Stories opiniões, eu vou deixar uma sugestão lá, uma caixinha para vocês darem sugestão de assuntos que a gente pode fazer uma live aqui para conversar. Tá bom? Você está de parabéns, obrigada, parabéns, você se expressa muito bem, me ajudou muito. Fico muito feliz e grata por vocês tirarem esse tempinho e me permitirem, né, estar aí na casa de vocês também, para falar sobre esse assunto tão importante. Sobre ansiedade, quem não, né? Pode deixar. Aí eu vou colocar uma caixinha lá e a gente vai estar sempre... Eu vou ver se a cada 15 dias a gente consegue fazer uma live, que aí eu consigo tempo para estudar, tá bom? E trazer para vocês os pontos-chave sobre o assunto. Foi um prazer ter vocês aqui, gente. Boa noite para todos.